Anda, cadê as brasileiras que a gente já consolidou aqui? Vocês colonizaram o Brasil e agora eu vim colonizar as portuguesas. Vou dar bom dia de novo para elas, vocês vão ver. Olha, muito brasileira. Gente, a paz do Senhor e muito bom dia! Bom dia! Viram? Eu queria saber quantos não tiveram aqui esses dias e quem é a primeira vez que está a me ouvir pregar aqui hoje. Levantem as mãos, por favor, para saber se há necessidade de apresentação. Embora o Rui Pedro não tivesse estado aqui, não há necessidade de apresentar muita coisa, né? Como disse o pastor, ele me viu aprontar todas, né? Que éramos muito pequenos e crescemos na mesma altura, junto com a Mônia e o Pedro. Mas os demais e o Rui Pedro também não sabe o que aconteceu depois, então é bom, tá bom, vamos lá. Eu saí do Brasil com 14 anos, fiz 15 anos no Brasil. E quando cheguei no Brasil, comecei a pregar. E eu tenho dito a vocês que isto é um susto para vocês, porque vocês devem achar agora que eu tenho só 18. Mas eu vou fazer 40 já, gente. E com 18 anos eu fui fazer o meu bacharel em teologia, parte dele no seminário do Pedro e Mônia, depois no Rio, em Cascadura. E me tornei pregadora itinerante. Com 24 para 25 anos, eu me casei e segui um processo muito intenso de cura que não pretendo falar agora. E depois desta libertação e cura, me tornei escritora. Então, sou especializada em cura emocional em toda a nação brasileira, praticamente todos os estados brasileiros. Eu já implantei 2 seminários, um de ativação da noiva e o outro imersão de cura emocional, gerenciamento de emoções. Eu tenho 3 filhos muito lindos que eu estou morrendo de saudade. Eu tenho um menino de 5 anos, eu tenho um menino de 9 anos e tenho uma menina linda, adolescente já. Vai fazer agora 12 anos, minha princesinha. Sou muito bem casada há quase 14 anos e há 14 anos eu recebo meu café da manhã na cama. Isso está me fazendo muita falta. O Pedro se esforçou, queres um café? Eu falei, não, também não, hoje eu fiz piada. Ele não está aqui, eu também não quero. E o Senhor me colocou como pastora de uma igreja no Rio, chamado Igreja Apostólica Relevante. E segue lá, é uma boa igreja, Relevante, Itaboraí. Ontem eu estava aqui ministrando, quando acabou, eles quase me mataram. Porque eu abri um monte de vídeos, pastora, volta logo. Gente, para com isso. E é muito bom estar aqui, porque é a primeira vez que eu volto. E para fazer o que eu preciso fazer no meu país agora. Amém? Eu me considero portuguesa por ter nascido aqui. Nasci em Lisboa. Pronto, mas eu estou no Brasil há mais de 30 anos. Então vamos dizer que eu sou uma portuguesa brasileira. Eu não sei se existe. Existe? Tá. Então eu vou pregar em brasileiro e em português. Às vezes fala, é brasileira, às vezes é português, é brasileira, é portuguesa. Tudo bem? Eu estou me esforçando para falar o português daqui. Eu estou indo bem. Uma poliglota. Eu ainda estou muito perdida com o fuso horário. E por conta disto era 3 horas da manhã aqui, 7 horas da manhã no Brasil. E o Senhor me chamou para uma visitação e para me dar a palavra desta manhã. E depois o meu corpo começou a tremer e eu estou a dormir com a Mônia. E eu disse, eu não posso acordá-la. Espírito Santo, vai com calma. Meu marido já está acostumado. Eu falei, eu não posso acordar a Mônia. E eu estou muito animada, porque eu sei que o Espírito quer fazer algo muito intenso aqui hoje. Então abram a Bíblia ou, se preferirem, peguem o meu esboço
Quem já está aqui entende esta expressão? Peguem o meu esboço e vamos pregar. Êxodo capítulo 3. Para quem não sabe e para quem não está, para vocês não perderem a piada, eu não uso esboço. Há quase uns 10 anos eu decidi não usar mais, porque ao contrário de algumas pessoas, eu as admiro, tenho o meu respeito e o meu amor, que conseguem fazer o esboço e seguir à risca, eu metia muitos bedelhos. É assim, ainda uso essa expressão no Portugal, eu me desatualizei. Eu metia muitos bedelhos e eu me metia muito no esboço. Então eu decidi que eu quero o Espírito Santo. Então o tempo que eu ficar lá desesperada, eu vou orar. Isso faz bem para mim, é bom, amém? Deu certo comigo. Então se você nunca pegou o esboço do pregador, você está com o meu esboço na tua mão. Vamos ler. Moisés pastoreava o rebanho do seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. E um dia ele levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, um monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, eu quero que você leia esta última parte comigo muito forte. Isso não é muito forte, vamos tentar de novo. 1, 2, 3. Ok, continua. Que impressionante, ele pensou. Eu diria, uau! Vamos comigo? Uau! Que loucura! Que bizarro! Porque o que foi tão impressionante? A sarça queimava? Isso que surpreendeu? O que o surpreendeu? Não, volta. Não, voltem lá na mesma frase. Aqui. De novo. Eu vou ver isso. Ok, eu vou ter que parar, tudo bem? Hoje eu queria fazer uma coisa mais. Vou ler tudo e depois eu volto para pelo menos parecer normal, mas eu não sou normal mesmo. Vamos direto. Vamos para Moisés estava pastoreando ovelhas. E eu sei que Deus chamou a cada um para o ministério. E a pastora, a uns Deus chama para ensino, a outros Deus chama. Você compreende isso? Mas eu não sei se você compreende o que eu te digo, mas quem gera ovelha é ovelha. Concordam? O pastor não gera uma ovelha, o pastor cuida da ovelha. Mas depois que geramos a ovelha, eu tenho um compromisso com tudo aquilo que eu gero, sim ou não? Tudo aquilo que eu gero, eu me torno diretamente responsável. E o Moisés tinha compromisso com aquelas ovelhas, porque ele cuidava. E ele estava servindo. Você pode dizer essa palavra comigo? Mas servindo aonde? No deserto. Aonde ele servia? E eu acho isso lindo, porque tem gente que acha que o deserto é um lugar que a gente tem que sair desesperadamente. Deus não tira Moisés do deserto para mostrar uma sarça queimando. Às vezes a gente diz, olha, eu não estou vendo a sarça queimar por causa deste casamento. Olha, pastor, eu não estou vendo a sarça queimar por causa da minha questão financeira. Mas eu sei que se Deus mudar meu marido, meu ministério nunca mais vai ser o mesmo. Eu vou ver sarça queimar. Olha, eu não estou vendo a sarça queimar por causa da igreja, porque eu não estou na igreja certa. Mas eu sei que se eu for para outra igreja, para outro lugar, lá eu vou ver sarça queimar. Olha, certamente o problema de eu não estar vendo a sarça queimar é por causa desta crise financeira. E começamos a fazer propostas para Deus. Deus, se o Senhor me tirar do deserto, se o Senhor parar com este problema, se o Senhor mudar o meu marido, se o Senhor mudar o meu filho, se o Senhor me der um recurso financeiro, se o Senhor projetar o meu ministério, se o Senhor fizer algo incrível, eu prometo, eu vou me tornar
vou ser mais santo, eu vou ser mais santa, eu vou mudar. Se você me tirar do deserto, eu sei, eu vou ver sarça queimar, eu vou ver milagre, mas eu preciso que me tires deste deserto. Eu me lembro que eu morava sozinha, já em Cascadura, e eu tinha muitas experiências com Deus, porque eu tinha certeza, eu não vou casar. Então, Ele era o meu único amor. Hoje Ele é o meu primeiro amor, mas não é mais o único. E eu dizia, tu és tudo que eu tenho. Eu ficava na sala e eu dizia, tu és tudo que eu tenho. Eu não tenho mais nada. Eu não tenho mais nada, eu não tenho mais ninguém. És tudo que eu tenho, és tudo que eu tenho. E às vezes eu passava madrugadas inteiras a dizer isto. Tu és tudo que eu tenho, tu és tudo que eu tenho, tu és tudo que eu tenho. E Deus começou a me pedir coisas extravagantes, entregas extravagantes. Na minha igreja, dia 25, eu piso na minha igreja, dia 25 eu estou em Rio de Janeiro. E nós lançamos esse ano o projeto Fogo e Glória. Então, em março, a minha igreja vai estar aberta e vamos orar por 12 horas. Em abril, por 24 horas. Em maio, por 48 horas. Em junho, por 72 horas. E vamos aumentando. E a igreja não fecha e nós ficamos. E eu não me arredo o pé. E Deus sempre fez esse tipo de propostas muito extravagantes. E eu lembro que eu disse, Deus, Ele dizia, eu vou te levar à itinerância, eu vou te levar a um ministério muito próspero. E eu fiz um acordo com Deus, quando isso acontecer, eu prometo, eu vou orar muito mais. Eu prometo, eu vou ler muito mais a Bíblia. Eu prometo, eu vou me entregar muito mais. Eu prometo, eu vou fazer uma entrega extravagante. E Ele disse, enquanto você não se fizer isto, enquanto você não se comportar como uma grande pregadora, enquanto você não se comportar como alguém que já é, você nunca será. Ora como se já fosse. Leia a Bíblia como se já fosse. Faça o que você tem que fazer como se você já fosse. Te entrega como se você já fosse. Ou você nunca será. Olha para mim. O problema da gente é que a gente quer fazer negociações com Deus. Eu não estou indo muito à igreja porque... Pastor, o senhor não entende. Pastor, entenda. Não, eu queria. Você está me ouvindo? Não faça esse cara de paisagem para mim. Está me ouvindo? Eu queria. Mas não conheces a minha história, pastora. O meu casamento é muito difícil. A minha vida financeira é muito difícil. Eu me casei com um homem. Meu Deus, que homem. Sabe que me apaixonei no meu marido? Ele era rimo de família. Sabem o que é isto? Até me casar era ele que mantinha a família dele. A minha sogra era costureira. Ele chegava em casa e se a casa estivesse suja, ele arrumava a casa toda. Depois fazia comida e levava na máquina à mãe. E o salário dele, até a gente casar, era limpo na mão da mãe para comprar tudo em casa. E ele não tinha muita questão financeira, ele era muito humilde. E para ir para a nossa igreja ele tinha que andar muito. E num lugar de risco, alto risco. Mas ele não tinha. Ele não sabia que eu via, mas eu via. E ele era meu melhor amigo. Isso fazia admirá-lo tanto. Eu admirava tanto. Era muito calor. Então ele ia com uma blusa e ele chegava a pingar. Então ele ia ao banheiro e colocava uma outra camisa. Então acabava o culto. E ele andava mais muito tempo a andar. E eu nunca vi ele atrasar um culto. Ele chegava na hora. E ele estava sempre disposto. Vamos ter isto. Ele estava lá. E eu quero te dizer uma coisa, eu nunca ouvi dar desculpas para não fazer nada. E isto me ensinou tanto.
E eu quero te dizer uma coisa, para de dar desculpas. Eu não vejo a sarça queimar, eu não vejo o sobrenatural se eu não estou vivendo. Olha para mim, se você não está vivendo é porque você não quer viver. Porque o que o Espírito Santo vai fazer, Ele faz no teu deserto, Ele faz no melhor dia, mas Ele também faz no teu pior dia, porque Ele é Deus. Você não precisa de outro marido, você não precisa de outra esposa, você não precisa de outra igreja, você não precisa de outro trabalho, você não precisa de nada para ver sarça queimar. Deus é poderoso para se manifestar no pior deserto da tua vida. Então para de começar a colocar condições para Deus. Então ele chegou no deserto, olha para mim. E a Bíblia diz que ele viu uma sarça que queimava. Diga que não parava de queimar. O que impressionou Moisés é que a sarça queimava. Olha para mim. Existem 3 tipos de queimaduras no Brasil. Nós dizemos assim. A queimadura de 1º grau. Aqui também. A queimadura de... E a queimadura... A queimadura de 1º grau queima, mas ela não deixa uma marca. Entendem isso? Eu já me queimei muitas vezes. Você também? No ferro, na xícara, na língua, a tomar um bom café. Mas isso não me deixou nenhuma marca. No dia, na hora, queima. E vejo na hora. Olha, ficou vermelho. Sim ou não? Naquela hora tem uma, mas esta marca logo. Eu creio que nos últimos dias o Senhor vai nos arrancar das queimaduras de 1º grau. Tem muita gente que se queima num culto como esse. Chega aqui, uau! Uau! E queima, olha para mim, queima. Não é hipocrisia, queimou, queimou. Você viu queimar? Vi queimar. Mas isto não impressiona ninguém lá fora. Porque é uma queimadura de 1º grau. Quando o culto acaba e você chega em casa, a queimadura já não está lá. Quando tudo acaba, ele continua falando o que falava. Ele continua pensando como pensava. Ela continua agindo da mesma maneira. Ele continua agindo da mesma maneira. Porque é uma queimadura de 1º grau. E você sabe por quê, pastor? Porque para eu me queimar muito, o que eu preciso fazer? Mas tem gente que tem medo disto. Porque se eu me queimar, isto vai causar em mim marcas. E o que é que Deus quer colocar em nós? O que é que Deus quer colocar em você e em mim? Então ele fala, uau! Esta sarça queima. Mas ele vai até onde é confortável. Não, eu vou ao culto. Eu até vou com meu marido, eu até vou com a minha esposa. Eu até cumpro, eu até bato o ponto, eu até digo que eu estou lá. Eu até digo que fui. Mas eu fico num lugar confortável. Porque eu só consigo ir a uma queimadura porque eu não posso ter uma marca. Então isto vai doer. Olha para mim, porque quanto mais perto eu chego do fogo, maior a entrega e a morte. Olha para mim, chega um momento que você tem que morrer para chegar à queimadura de 3º grau. A queimadura de 1º grau é um lugar onde você queima no culto, mas lá fora não há marca. Você me ouve? Você queima no culto, mas lá na tua empresa ninguém vê nada. Você queima no congresso, você queima no seminário, mas quando chega na tua casa, a esposa não vê nada, o marido não vê nada, os filhos não veem nada. E eles perguntam, o impressionante não é que não para de queimar, o impressionante, mas não estava a queimar. Tá bom?
Você me entendeu? O que impressiona não é que não para de queimar. O que impressiona a tua esposa é, mas não estava a queimar. O que impressiona o teu marido não é que não para de queimar, é, mas você não estava a queimar. O que impressiona os teus filhos, quando eles chegam em casa, é, mas papai e mamãe não estavam a queimar. É uma marca que passa. E existe uma geração, infelizmente, que só vai a queimadura de primeiro grau. Compreende? Pastora, queima? Queima. Ouviram? Mas ele está queimando. Mas ela sentiu. Mas ela deu. Mas quebrou. Mas, quando chega em casa no outro dia, você é generosa. No outro dia, quando acorda. Bora! No outro dia, quando chega, mas tem a queimadura de segundo grau. Eu quero que você se analise. Você está na primeira, segunda ou terceira? A queimadura de segundo grau, ela é mais duradoura. Você consegue ficar algum tempo com estas marcas. Dura um pouquinho mais. Mas é alguém tão instável, tão inconstante. Quando o pastor diz, agora vai! É Coca-Cola. Agora o casamento vai. Agora o filho vai. Ele é um pouco mais duradouro, então ele acaba até enganando um pouco. Compreende isto? Não é tão rápido, então você leva um pouquinho mais a sério. Só que toda vez que você começa a acreditar, você se frustra. Então alguns já têm medo de acreditar. Compreendem? Segundo grau. Mas tem o terceiro grau. Quando Moisés disse, mostra-me a tua glória. Ele disse, vais morrer. E ele falou, mostra-me a tua glória. Não me interessa se eu vou morrer. É Esther. Olha, se eu tiver que morrer, eu vou morrer. Mas eu vou entrar lá. E eu vou olhar para o meu rei. E eu vou ficar na presença dele. Então quando ele está entrando na sarça, e ele está se impressionando não por uma sarça que queima, mas por uma sarça que não para. Olha para mim, o que esta geração que impressiona Luxemburgo não são sarças que queimam. O que vai impressionar Luxemburgo é uma sarça que não vai parar de queimar. O que vai avivar a Europa não é gente que queima no culto do domingo, não é gente que queima em congressos, não é gente que queima quando está num agrupamento, num ajuntamento. O que vai impressionar Luxemburgo é, ela não para de queimar. O sorriso é sempre o mesmo. O jeito de você falar não muda. O teu comportamento é sempre assim. Você é sempre assim. Por que você não? E aí as pessoas vão querer fazer isto. Eu preciso saber o que você tem. O que você tem. O que você tem. Porque eu não tenho. O que você tem. Por que você não apaga? Por que você não apaga? Por que na segunda você queima? Na terça você queima? Por que em janeiro você queima? Por que em dezembro você ainda queima? O que você faz? O que você tem? Esta geração não se impressiona com sarças que queimam aos domingos. Esta geração e o avivamento vai se alastrar em Luxemburgo e em toda a Europa com sarças que decidem não parar de queimar. Ele disse, eu preciso me
Aí ele ouviu um grito: Moisés! Por quê? Não é bem assim. Você vai ter que abrir mão. Tire seu jeito de falar. Tire seu jeito de pensar. Tire seu jeito de reagir. Você vai ter que mudar. Não penses que é assim. Você não se aproxima se mudar. Olha para mim. Há alguns anos eu me atrevia a ter uma queimadura de 3º grau. Posso dizer uma coisa? É terrível. Porque é uma marca que não dá para você colocar do lado. Então, eu vou ficar aqui no Brasil até o dia 22. E eu ainda não sei muito como. Aqui no Portugal. Não, Portugal. Eu estou indo para Portugal dia 13. Porque eu tenho 3 filhos, gente. Pequenininhos. E eu não faço só isto aqui no Brasil. Aqui no Luxemburgo. Eu faço isto no Brasil há mais de 10 anos. E não é pelos cachês. Porque eu nunca cobrei R$1 em todo o meu ministério para pregar. Eu sempre dependi da graça de Deus. E vou te contar um segredo, nunca me faltou nada. Mas há um lugar que queima. Pastora, por que você não está no Brasil? Porque eu estou a queimar. Pastor, eu estou a pregar desde sexta-feira. E se me disserem, vais pregar todo dia, eu fico todo dia a queimar. Existe uma queimadura de 3º grau, onde faz os teus filhos olharem para você. Ontem eu estava a falar isso com o Pedro, com a Mônica. Quando eu terminei a pregação, eu abri o meu celular e meu marido estava dizendo: eu sei que o Senhor vai te usar. Eu tenho tanto orgulho de você. Eu acredito no teu ministério. E isto é o maior testemunho. Quando a tua família olha para você e diz: você, eu vejo a sarça queimar em você. Quando os teus amigos dizem: eu vejo a sarça queimar em você. Então você vai tentar falar de outro jeito, mas você não consegue, porque você vai morrer. Eu saí de uma multinacional alemã, onde em 2007, hoje o salário mínimo, eu vou te dizer isto, eu não ia dizer, mas eu quero dizer o nível de entrega. Eu não vim para o ministério itinerante porque eu dei errado na vida. Não dei errado na vida. Em 2007, hoje o salário mínimo no Brasil é R$1.300. Em 2007, imaginas? Naquele momento, eu ganhava pelo menos 4 salários. Do hoje. E Deus falou: vá ao Getsemane. Porque lá vai ser um lugar de muita dor. Muita dor. Mas também vai ser um lugar de honra. Eu tinha um carro, dei o carro ao ministério, com 9 quilômetros rodados. Eu tinha um terreno, vendi o terreno, dei ao ministério. E eu comecei a morrer, a morrer, a morrer, a morrer e a morrer. E quando eu achava que não tinha mais nada para morrer, eu tinha que morrer outra vez. Você me ouve? Isto foram todos os tipos de entrega. Então Deus me pediu para perdoar e eu tive que perdoar. Então Deus me pediu para fazer entregas extravagantes de tempo e eu tive que dar. Então Deus começou a dizer: morre, 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 morre. E isto causou uma marca que eu não consigo mais mudar. É uma marca permanente. Você ouve? É uma marca permanente nas finanças. Eu não consigo entender alguém que diz: o meu dinheiro não, eu não vou dizimar, eu não vou ofertar. E os pastores não me mandaram pregar sobre dízimo e oferta. Ao contrário do que você possa pensar: pronto, o pastor trouxe ela aqui porque tinha que falar dízimo e oferta. Talvez ele vá brigar comigo depois.
Mas nós colocamos limites. Não, nas minhas finanças tu não queimas, Deus. É até aqui, Deus. Não, mas eu quero tomar conta de tudo. Nas finanças, não. Eu não vou até este nível de entrega. Este nível de entrega, não. Se sobrar, eu te dou. Eu vou pagar todas as contas. E se esse mês tiver, eu te dou o dízimo. E olha para mim, o reino de Deus em Luxemburgo pode avançar a 100 por 1 se tiver tochas acesas e sarças ardendo em todas as áreas, inclusive na área financeira. Eu não consigo entender um filho de Deus que não queima nas suas finanças a ponto de entregar 10% do que ganha. Porque se você não entrega 10% do que ganhas é porque achas que és dono de 100. É porque você coloca limites aonde o céu pode queimar. Mas eu não estou falando só em finanças, eu quero falar de tudo. Eu quero falar em alguém que não entende que tem que mudar os seus atos, o jeito de ser. Você precisa ir ao 3º grau. Olha para algum querido perto de você, segura na mão dele e diz: você precisa ir ao 3º grau. Diga onde o Senhor vai te colocar uma marca. E você nunca mais vai conseguir voltar. Eu entendo que Deus nesta geração e em Luxemburgo vai fazer isto. E Ele diz: eu vou ver isso de perto. John Wesley, ele foi entrevistado e perguntaram: o que faz você atrair multidões? Quantos creem que a Europa, em Luxemburgo, disseram: a igreja grande aqui é 250 pessoas, 200 pessoas. Quantos creem que Deus tem uma igreja de 2.000 para Luxemburgo? De 3.000? De 4.000? Ele perguntou: por que vocês atraem tantas multidões? Ele disse: é simples. Eu me coloco em chamas e as multidões vêm me ver queimar. Ou seja, elas se aproximam para ver por que ela não para de queimar. Por que ele não para de queimar. E eu preciso te perguntar uma coisa: o teu evangelho vai até o 1º grau? É até onde é confortável para você? Você é crente de vir ver a sarça? Ah, eu acho tão lindo o louvor. Eu amo ver o louvor queimar. Ou você é crente de 2º grau, mas isso já está cansando a tua família e já está cansando os teus pastores. Eles não vão te dizer isso, mas eu digo porque eu vou embora. Porque eles geram uma expectativa muito grande em cima de você, porque é um pouco mais duradouro o 2º grau. Então quando eles pensam: agora vai. Ou você é aquele do 3º grau, constante. O fogo não pode apagar. O fogo não pode apagar. Diga comigo: a chama arderá continuamente. Diga outra vez: continuamente. Continuamente no altar. Não vai apagar. A chama arderá continuamente no altar. Não vai apagar. A Bíblia diz, o apóstolo Paulo vai dar uma ordem à igreja: vocês precisam ser firmes, constantes. Diga comigo: firme, constante. Diga: firme, constante. O que é firme? O que é uma coisa firme? Eu amei essa palavra. Falem de novo, ficou chique vocês falando. Anda outra vez. Firme é alguém inabalável. No melhor dia, eu estou bem. No pior dia, eu estou bem. Com dinheiro, eu estou bem. Sem dinheiro, eu estou bem. Com trabalho, eu estou bem. Sem trabalho, eu estou bem. Se está tudo certo, eu estou bem. Se tá, eu estou bem. Eu estou aqui na igreja. Pelo contrário, alguém inabalável é alguém que quando está com dinheiro, ele está na igreja. Mas quando está sem dinheiro, ele está na igreja ainda mais. Quando ele é apaixonado por Deus quando tem, mas ele é ainda mais apaixonado quando não tem. E não é por interesse, mas porque ele sabe que ele não precisa de mais nada a não ser do Senhor.
Diga, firme, inabalável. Diga, firme, inabalável. Tens que andar na rua, firme, inabalável, firme, inabalável, firme, inabalável. E não importa o que aconteça, eu estou firme, eu sou inabalável, eu estou firme, eu ainda acredito, eu acredito, eu não vou voltar atrás, eu estou firme num propósito, numa meta, num objetivo. Mas ele diz que tens que ser firme e diz isto. E não te parece que a sarça é firme e constante? É isso que você viu na sarça? E a sarça era a manifestação de quem? E onde que a sarça queima hoje? Onde é o altar de Deus hoje? Se eu fosse você, eu sorria e diria, aqui. Anda, bata no teu peito e diga, aqui. Onde a sarça queima hoje? Onde a sarça queima hoje? Queima aos domingos? Queima quando estás no altar? Mas e quando chegas em casa continua a queimar? E quando vais para o trabalho continua a queimar? Ou a tua queimadura é de primeiro grau ou é de segundo grau? Ou ela é constante até a segunda página? Mas pouco tempo depois você diz, já não está mais tão constante, já não brilha mais como brilhava. Ou você é o terceiro grau. Ai! Eu vim para cá e olhe para mim. Eu estava no check-in da Ibéria. E eu não posso fazer isto, mas eu não sei ficar sem música. Eu fico muito música o tempo todo. E eu estou lá, né? Te chamam de Deus e de Senhor, te chamam de Rei e Salvador, mas eu atrevo a te chamar de meu amor. E ela começou, Yeshua, meu Yeshua, tu és tão lindo. Eu esqueci que eu estava no check-in. E eu com os fones ouvidos. Yeshua, meu Yeshua, tu és tão lindo. O Senhor quer uma geração que anda pelas ruas. Culto não é quando estamos aqui. Eu gosto de um hino do David Killa, muito lindo. Antigo, mas lindo. Vamos ver quantos velhos temos aqui. Quando a música esmorece, muitos velhos, o resto desaparece. Simplesmente, ele é velho, te me chego. Ansiando oferecer algo de valor para abençoar teu coração. E aí, Deus não escuta música, Deus escuta coração. Mais que uma canção eu te darei, pois apenas um culto, uma canção não é o que quer, não é primeiro grau que queres de mim. Não, não. Muito buscar, Senhor, do que os olhos teus. Então diz isso com uma mão levantada. Estou voltando à essência da adoração, e a essência és tu. A essência és tu, Jesus. Oh, me perdoa pelo que eu fiz dela. A essência és tu. A essência és tu, Jesus.
Eu estava deitada esses dias e meu marido que foi. Eu estou sentindo uma coisa. Você já chegou perto do fogo? O que acontece com quem chega perto do fogo? Ele disse, eu também estou sentindo. Então vamos orar, amor. Vamos. E nos ajoelhamos para orar. Daqui a pouco a minha filha levanta e diz, mãe, eu estou sentindo uma coisa. Então minha filha ajoelhou, daqui a pouco veio uma do meio, a mãe. E o menorzinho, mãe. E quando olhei para a cama, estavam todos. Meu filho está buscando o batismo com o Espírito Santo, 9 anos. Se eu te mostrar as fotos, não acreditas. Ele chega no culto e ele chega todo vibrando. Mãe, hoje quase foi. Foi quase. Mãe, foi quase. Mãe, eu senti 9 anos, uma coisa. Eu falei, uau! A gente vai para o culto, é hoje, Davi, é hoje. Mãe! Olha para mim. Hoje Deus te chama para sair do primeiro grau. Hoje Deus te chama para sair do segundo grau, esse lugar de inconstância. Até dura um pouco, mas dura pouco. Hoje Deus te chama para ser o terceiro grau. Eu era 0 graus. Quantos graus? Eu era abaixo de 0 graus. Nevava. E eu vou te explicar porquê. Eu sou filha de um pastor e filha de missionária. Só que filho de crente não é crentinho, filho de pastor não é pastorzinho. E embora o meu pai tentasse me proteger e a minha mãe, mas aos 5 anos, uma pessoa de muita confiança dos meus pais, me fizeram passar por algo que me fez 0 graus com a igreja. Com 5 anos eu estava na sala da minha casa assistindo o que aqui vocês devem chamar de patanecos. Ainda chamam? Desenhos animados. E alguém de muita confiança do meu pai pegou a minha mão, colocou em cima do órgão genital dele e disse, me dá a tua mão que eu vou te mostrar uma coisa. E eu dei. E isto me deixou a 0 graus. Gelada. Isto acabou com a minha identidade de filha. De qualquer coisa, eu não tinha identidade absolutamente nenhuma. Depois ele disse, vamos brincar agora de esconde-escondes. Eu achei que a brincadeira ia melhorar. Mas quando eu cheguei ao meu quarto, ele já estava sem roupa. E com 5 anos eu fui violentada, brutalmente, a primeira vez. Infelizmente não foi a última. Com 9 para 10 anos, esta pessoa de muita confiança dos meus pais entrou dentro de um quarto e me violentou. E depois bateu, talvez para intimidar. E disse, você é um lixo que ninguém vai querer. Com 12 anos, eu me automutilava. Eu cortava a minha virilha toda. Fomos para Aveiro. E tinha um pastor brasileiro pregando chamado Mário Roberto Lindstrom. E eu estava no último fileiro, 0 graus. Quantos graus? Eu tinha raiva de pastor. Eu tinha raiva de missionária. Eu tinha raiva de qualquer cargo eclesiástico. Eu tinha até a raiva da igreja. Não porque eu não via meu pai queimar, não porque eu não via minha mãe queimar. Isto não aconteceu dentro da minha família.
mas porque eu questionava como isto pode acontecer. E a sensação que eu tinha é que ninguém via. Você já passou por uma dor intensa e você tem a sensação que ninguém está vendo? Eu falei, não é possível. É como o Pedro disse, eu era muito retraída. Mas como ninguém vê? Como ninguém nota? Então eu estava na minha última fileira, sentada. E talvez por acharem que era a minha personalidade, porque eu nunca fui diferente do que eu sou. Então todo mundo dizia que a Sara é quietinha, tímida. Mas eu não era, nunca fui. Mas isto ia me retraindo cada vez mais. Então com 12 anos ele olhou para mim e disse: ei, você precisa conhecer meu Deus. E eu respondi na minha cabeça: Deus não quer uma porcaria como eu, porque eu ouvi que eu era um lixo que ninguém ia querer. Se ninguém ia querer, nem Deus. Mas ele olhou para mim outra vez, ele disse: Deus quer alguém exatamente como você. Então, era um órgão velho que tocava. Eu não sei se lembras, Rui, um órgão velho de madeira? Quem tocava era o Rubens. E ele começou a tocar no órgão velho aquele hino: Rua de Cruz se erigiu. És velho para isso? Começou-se a cantar assim: Rua de Cruz se erigiu, dela o dia fugiu como emblema de vergonha e dor. E ele começou a chamar: venha para o altar. Sim, eu amo esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por uma porcaria como eu. Então eu fui ao altar e fiz esta oração: Deus, se o Senhor pode fazer alguma coisa com um lixo como eu estou aqui. E Deus me deu a visão de uma cruz. E eu senti como que gotas que caiu na minha cabeça. E eu ouvi a voz dele dizendo: este é o sangue de Jesus que te lava de todo o pecado. E eu tomava muitos banhos e me esfregava até ficar em carne viva. E eu me sentia sempre suja e me automutilava. A partir dali eu nunca mais me senti suja. Eu nunca mais me automutilei. Com 12 anos eu entrei no quarto e comecei a escrever pregações. Eu me apaixonei por Jesus. E com 12 anos, isto era muito normal até os 14. Com 14 anos recebemos a notícia: vamos para o Brasil. E eu falei: uau! Tudo que eu queria era sair dali. Desculpem, meus amigos, mas eu não queria mais. E fizeram uma vigília de despedida. E nesse dia, estávamos todos a orar, a despedir do pastor que ia embora para o Brasil. E Deus usa uma missionária portuguesa, brasileira, mas estava em Portugal, chamada missionária Ideilza. E a missionária Ideilza vai até mim, tomada pelo Espírito, e fala: Sara, Deus manda te dizer, eu tive uma visão. 5 pessoas vão trazer um grande avivamento à nação portuguesa. E uma delas é você. Eu disse: mas eu estou indo embora. Ela: mas você volta. Eu disse: não. Com 15 anos eu cheguei no Brasil e comecei a pregar porque eu me apaixonei por um Jesus que podia pegar uma porcaria como eu e fazer alguma coisa. Com 18 anos eu falei para os meus pais: olha, eu não quero ser advogada, eu não quero ser médica, eu não quero ser outra coisa, eu vou fazer bacharel em teologia porque eu tenho convicção, eu vou servir Jesus. Eles me abençoaram e quando eu cheguei no seminário, eu era muito mais nova. E no seminário eram muitos mais homens que mulheres. Então, era comum. Quando cheguei, eles não me pediam para namorar, era para casar. Sara, queres casar comigo? Eu entrava no banheiro, eu chorava.
Porque com 18 anos eu nunca tinha gostado de ninguém, esta coisa de sentir atraída. Com 20 anos eu disse, eu não vou casar. Com 22 anos eu disse, eu não vou casar. Com 24 anos eu já tinha terminado o seminário, estava no ministério, eu cantava, eu pregava, eu ministrava, mas eu fui morar sozinha, eu mobilei um apartamento, porque eu tinha uma certeza na minha vida, eu não vou casar. Aos 18 anos, no entanto, eu conheci o meu marido. E ele se tornou meu melhor amigo. Ele gostou logo de mim, eu sabia, mas fingia que não, porque eu não podia perder meu melhor amigo. Mas com 24 anos ele resolveu fazer uma campanha no monte para Deus abrir meu coração. E ele toca violão. E eu ministrava louvor. Então ele colocou o violão ao canto e eu estava assim na primeira fila. E quando ele passou por mim, eu ia ao banheiro, ele passou por mim durante 7 anos. Nunca me fez cócegas. Mas naquele dia era o último dia da campanha dele no monte. Quando ele passou por mim, o coração foi dentro da garganta e eu disse, eu não tinha visto que ele é tão lindo. E aí eu pedi, Deus, por favor, deixa eu casar com ele. E naquele dia ele olhou para mim e falou, Sara, você quer namorar comigo? Eu falei, só se for agora. Nos casamos. Olha eu no meu casamento. Eu estava tão feliz. Eu falei, agora vai. Sarça grau quantos? Não era mais um. Eu era sarça grau? Era sarça grau 2. Estou bem, estou mal. Estou bem, estou mal. Isso me abala, isso não abala. Isso me aflige, isso me aflige. Agora vai. Casei. O meu marido casou com 27 anos, virgem. Estava doido para casar. Chegámos num quarto, ele trancou a porta e eu percebi, eu vou ter que tirar as sandálias dos meus pés. Eu vou ter que deixar tanta coisa para trás. Eu vou ter que morrer e ir a 3º grau. Não, eu não quero ir a 3º grau. Quem está ouvindo? Eu não quero ir ao 3º grau. Então, por 1 hora, eu chorei e vomitei, chorei e vomitei, chorei e vomitei. Quase 1 hora depois, destranquei a porta do banheiro. Fui até o meu marido, meu melhor amigo. Eu disse, me perdoa. E eu entendo, se não quiseres, até porque isto no Brasil era lícito, desfazermos o casamento. Mas eu não posso. Eu não consigo. Ele me abraçou tão apertado. E o meu melhor amigo disse, eu te espero. Eu vou te esperar. Só que quase 1 ano depois, meu marido não podia me tocar. Porque se eu imaginasse que ele queria me tocar, eu vomitava. E eu voltei a me automutilar, mas agora meu marido via. E eu comecei a agredi-lo. Eu contei aqui esses dias que ele estava dirigindo e ele me deu tanto ódio que eu comecei a bater nele e nós quase desgovernamos o carro. Então, 1 ano depois eu já estava assim. Eu engordei de propósito e o projeto é, eu vou me desfigurar. Ele vai olhar para mim e ele não vai me desejar mais. Então eu comecei a comer. Aqui o cabelo já tinha crescido, eu cortei o cabelo como um homem e pintei de preto. E já não me maquiava, já não me arrumava mais. Mas Deus cegou meu marido e quanto mais eu me estragava, mais ele olhava para mim e dizia, és tão linda. Ficou cego. Tu és tão linda. Só que 1 ano depois meu marido cansou. E meu marido não é de chorar. E nesse dia ele chegou em casa e sentou-se ao chão, colocou as 2 mãos na cabeça e ele chorava de soluçar. Eu sabia, ele vai embora. Hoje eu perdi o casamento. Mas eu tive coragem de ir a um outro quarto. Eu quero te lembrar que eu era queimadora de quantos graus?
Não parei de ir à igreja. Você me escuta? Nunca deixei de ir. Não deixei de queimar nos cultos. Você está ouvindo? Mas eram queimaduras que não me levavam à morte. Então, eu fui ao quarto e disse: Deus, eu já perdi a infância, eu já perdi a adolescência, eu já perdi a autoestima e vou perder meu marido. Faz alguma coisa agora. E ele disse: não, faz você alguma coisa agora. Ou seja, queres algo duradouro? Ele me pediu a pior coisa da minha vida. Ele disse: você vai ter que sair do 2º grau. E você vai ter que ir para o 3º grau. Você vai ter que morrer. Você vai ter que perdoar. Então naquele dia eu comecei a gritar dentro do quarto: eu te perdoo, eu esqueço e eu libero. Eu ia para o banheiro, vomitava e voltava: eu perdoo, eu esqueço e eu libero. Quase morri. Talvez algumas de vocês agora me entendam, porque no nosso processo de cura no primeiro dia, muitos de vocês passaram por isto. Então eu continuei gritando: eu te perdoo, eu esqueço e eu te libero. E naquele dia eu decidi: hoje eu vou me entregar ao meu marido. E eu me entreguei. E foi horrível. Eu chorei o tempo inteiro. Quando acabou eu vomitei muito. E foi assim por muitos dias. Todas as vezes que meu marido tinha relações conosco, eu já não impedia. Comigo eu chorava. E quando acabava eu vomitava. Eu chorava e quando acabava eu vomitava. E um dia ele olhou para mim e disse: nós vamos parar. Eu não quero mais. Você me ouviu? Eu não quero mais. Porque toda vez que eu te toco parece que eu estou te violentando. E eu olhei para ele e disse: eu não vou parar. Porque eu só paro quando chegar no 3º grau. Quem está me ouvindo? Enquanto eu não chegar no 3º grau, enquanto tudo isto não ficar para trás, eu não vou parar. Até que um dia meu marido me tocou e eu não senti mais nojo e eu não chorei mais. E ele me tocou, eu não vomitei mais, e ele me tocou. E eu amei e eu me senti amada. Então Deus me deu uma linda família. Esta ainda está desatualizada, põe a atualizar. Isto, Deus me deu uma linda família. Deus me deu uma menina, um menino. Ela me devolveu a infância. Ele me devolveu a autoestima. O meu filho fala o tempo todo: mãe, és tão linda, mãe, és tão linda, mãe, és tão linda. E Deus me deu Pedro, o sorriso dos meus dias. E agora há uma marca. Não mais de 1º, 2º. Mas há uma marca de 3º grau. E as dores não me param mais. Na verdade, elas me impulsionam a andar mais rápido. Fica de pé comigo. Coloca a mão no teu coração. Faz assim: se você está perto da tua família, ninguém melhor que eles para te dizer. Não precisas falar alto, fala baixo. Mas vai ao ouvido dela ou dele e pergunta: quantos graus você me dá? Eu não estou perguntando graus, por amor de Deus. Em Deus. Senão ela vai dizer 10 graus. 40 graus Brasil. Pergunta: em Deus, quantos graus eu sou? Fala para ele: 0 graus. Se for. Você não queima nem na igreja? Eu não te vejo queimar, nem nos cultos eu te vejo queimar. Mas se há 1 grau, fala para ele: 1 grau, eu te vejo queimando na igreja. Olha, 1 grau você, tá bom, 1 grau eu te dou. Queimas na igreja. Mas se for 2 graus,
eu quero que você diga: você é 2 graus, amor. Ou papai ou mãe. Até ficas um pouco, mas depois. Mas se ela ou ele é 3º grau, sorri e fala: você é 3º grau. Nunca paras de queimar. Hoje é a minha última ministração nesta igreja aqui hoje. E se tem um pedido que eu tenho a fazer a vocês, tenham coragem de ir ao 3º grau. Não deixem que este seja mais um evento. Não deixem que isto seja mais um encontro. Não deixem que isto seja só uma coisa que aconteceu. Mas que a chama não pare de queimar. Então eu quero que você olhe para alguém que está perto de você e fala: você está pronto para o 3º grau? Se a resposta é sim, então pega na mão dele ou dela e diz: então vamos ao altar queimar juntos. Puxa ele ou puxa ela para cá. Eu quero que você venha para o altar. O que é que Deus tem que queimar essa manhã? É o teu jeito de falar? É o teu jeito de pensar? É a falta de perdão? Você também não perdoa? Você não perdoa alguma coisa que fizeram com você? O meu foi violência sexual, mas quem sabe você não perdoa o teu pai pelas agressões. Você não perdoa o teu pai. Você não perdoa o teu pai pelo abandono, a rejeição. Ou você não perdoa o teu pai, ele até estava lá, mas era como se não fosse. Ou seria melhor não estar. Você não perdoa a tua mãe? Você não perdoa o marido? Ou o ex-marido? Você não perdoa alguém? É a falta de perdão, é o pecado. É porque o pecado é mais forte que o fogo que queima no altar. Então eu quero que você tire as sandálias dos pés. Eu quero que você abra mão de tudo aquilo que está impedindo de você ir ao 3º grau. E você diga: Deus, eu vou abrir mão, porque eu não quero ser uma sarça que queima. Eu quero ser uma sarça que não para de queimar. Diz isso comigo: Deus, eu não quero ser uma sarça que queima. Eu quero ser uma sarça que não para de queimar. Diga: eu não quero ser uma sarça que queima. Eu quero ser uma sarça que não para. Eu não quero. Arabara canta, arabassuri antarabá. Rabanturi canta, arabassuri antarabassai. Eu quero que, se você fala em línguas, você deixe o Senhor te usar agora nesta área. Se você pode, fale em línguas, cante em línguas. E se você não é batizado com o Espírito Santo e fogo, eu quero que você o glorifique. Você pode fazer melhor que isso. Chega mais perto, chega mais perto, chega mais perto. Chega mais perto disto, chega mais perto. Queima, queima, queima. 1º grau, mas nunca mais 1º grau. 2º grau não, vem para o 3º, vem para o 3º grau. Vem para o 3º grau. O fogo arderá continuamente no altar.
Se você precisa perdoar para ir ao terceiro grau, eu vou te ajudar. Coloca a mão no teu coração se o problema é perdão. E volta ao lugar onde tudo aconteceu. Volta a essas feridas que fizeram em você. Se é o papai, volta ao teu pai. Se é a tua mãe, volta à tua mãe. Se é o teu marido, volta. Se é a tua esposa, volta. Se é o teu filho, volta. Se for irmão, volta. E eu quero que você diga para Deus: isso dói tanto. Eu não quero que você tranque um choro. Se você tem que chorar, eu quero que você faça isso livremente. Volta lá ao lugar da tua dor. Quem sabe o teu pai te abandonou, te rejeitou. Volta ao dia do abandono. Quem sabe você cresceu debaixo de muitas agressões verbais, físicas. Volta a essas agressões, volta lá, volta. Quem sabe você, como eu, foi violentado ou violentada, abusado, abusada. Volta lá, volta. Você pode me fazer um favor? Se você quer ir ao terceiro grau, não fica prendendo um choro silencioso. Hoje não é dia para silêncio, hoje é dia para você colocar para fora. E é normal, quando você acessa certas memórias, você sentir náuseas. Pastor, eu estou com uma náusea, uma vontade de vomitar muito forte. É normal, porque existe o psicossomático. Então eu vou te perguntar, se você está com pressão na cabeça, dor na nuca ou vontade de vomitar, levanta uma das tuas mãos, eu quero te ver. Pronto, são mais homens, talvez porque não fizemos o processo com os homens. Eu quero que você que levantou a mão venha para mais perto de mim e como são mais homens, Pedro, fica aqui perto. Não preciso ir embora para o lugar, mas eu quero que esses que estão sentindo náusea, pressão na cabeça, dor na nuca, Pedro, fica mais perto agora. Fiquem perto.